Saudações a todos os valorosos estudantes da Bíblia desta lição, né? A de número 4, Testemunho e Serviço, o fruto do reavivamento. Essas lições estão maravilhosas. Eu já não sei se não se poderia dizer que essas são lições da transição, lições para os últimos dias aqui da Terra, já preparando para os primeiros dias do céu, não é? Lições de despedida aqui da Terra, uma despedida mais ou menos no seguinte sentido: nós testemunhando de tal maneira com um tamanho poder do Espírito Santo que outros se interessarão. Tão grande o nosso amor por Jesus Cristo, que a nossa grande vontade, a nossa prioridade número 1 será partilhar para outros. Vamos orar. Santíssimo Senhor Deus, maravilhoso Deus, cada dia que aprendemos mais de Ti, mais Te achamos o maior de todos os servos, aquele que tem só desejos bons para suas criaturas. Santíssimo Deus, faz-nos entender essas lições e a partir do entendimento, dê-nos poder para que nós saibamos o que fazer e o façamos segundo a Tua vontade, no sentido de salvar outros para o reino do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui está, testemunho e serviço, o fruto do reavivamento. Vamos fazer uma rápida análise de Atos 1:18. Olha o que diz aqui: recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, em todos os lugares. Né? Que maravilha! Mas qual é o foco? Qual é o ponto central da lição desta semana? O que ela quer mais nos ensinar? Né? Qual é o ponto que nós podemos dizer assim, essa é a parte mais importante. Se não entender essa parte, então faltou o essencial. O foco da lição é o seguinte: o verdadeiro reavivamento, ele nos enche de tão grande intensidade do amor por Jesus Cristo que nós não conseguimos mais reter esse amor para nós. E é para nós uma novidade, algo tão impressionante. Aquilo forma em nós uma sensação tão intensa, e não confundir isso com sentimentos. Isto é amor. Envolve sentimento, mas não só sentimentos. Não é só emoção. Envolve emoção, mas envolve transformação, envolve obediência, envolve um desejo muito intenso de ser como Cristo é. E a partir disso tudo e mais outras coisas, desenvolve-se uma vontade incontida de partilhar esse conhecimento, essa novidade para outros, levar esse evangelho adiante, uma vontade incrível de querer levar outros aos pés de Cristo, de que outros se salvem para a vida eterna. Esse é o foco da lição desta semana, né? Resumindo numa só palavra, foco. Qual é? Partilhar. O reavivamento tem esse objetivo. Afinal de contas, os apóstolos ali, quando foi no dia do Pentecostes, qual foi a grande atividade que eles fizeram? Partilhar os seus sentimentos, o seu amor por Cristo para os outros. E eles não conseguiram mais parar, né? Eles levavam adiante não por sentimento, e também não por uma obrigação burocrática, não por um planejamento de gabinete, não porque nós temos metas, nós temos alvos, eu tenho que fazer tantas visitas, nada disso. E tudo isso perde o sentido na medida que o poder do Espírito Santo assume a condução da mente da pessoa. Essa pessoa ama tanto a Jesus Cristo
que metas, né? Planos, estratégias, tudo isso perde o sentido. A pessoa vai, ela vai, eu ainda posso ir mais em um lugar, não sei o que mais, posso falar para mais alguém, ou coisa assim, a pessoa vai e ela partilha, e ela fala com outros, e leva adiante o Evangelho, e o poder do Espírito Santo está junto. Esse é o foco desta semana. Não é? Portanto, nós podemos dizer o seguinte: sem testemunho não pode haver revivamento. Ou seja, o revivamento leva ao testemunho. Não é? O revivamento desenvolve a fé, desenvolve o conhecimento, a vontade de orar. Pela oração vem mais conhecimento, vem mais fé. Pela fé vem mais vontade de trabalhar. E assim por diante. Tudo isso leva no sentido de querer testemunhar, partilhar com os outros. Esse é o ponto essencial desta semana. Então, enquanto nós não temos essa incrível vontade de partilhar com outros, de testemunhar, de sermos autênticos, de fazer a vontade de Deus, de vivermos com autenticidade, né? Obedecendo, etc., não houve ainda revivamento e não houve ainda transformação. Então, a missão da igreja é levar o Evangelho ao mundo, e nós fazemos parte disso. Essa é a grande missão, não tem outra. É a grande missão e não tem duas, é só uma. Outras coisas que a igreja deve fazer é proteger os seus membros, etc., mas isso não é a sua missão. A missão só é uma, não é? Evangelizar. E depois, outros objetivos que fazem parte da igreja, suas estratégias, etc., manter os evangelizados dentro da igreja, obviamente, né? Mas é incrível, olha só o que eu vou dizer agora. O incrível é o seguinte: para manter as pessoas dentro da igreja, a grande estratégia é evangelizar. Levar as pessoas a quererem também evangelizar, cada uma segundo os seus dons. Não é? Então tudo vira numa coisa só: testemunhar. Não é? Quanto mais a pessoa testemunha, mais ela se firma dentro da igreja, mais ela quer ficar firme para poder continuar testemunhando. Quer dizer, no fundo, é tudo muito fácil. É muito fácil. Onde está a dificuldade? Simples. O difícil é nós nos entregarmos, né? Esse é o difícil. Vamos adiante aqui. Então nós estamos falando aqui na era apostólica, né? A igreja crescia diariamente. Bom, no primeiro dia, quando o Espírito Santo foi derramado, estavam ali, a comunidade de crentes daquele dia era 120, não é? Pode ser que tivesse mais alguns outros em outros lugares, mas em Jerusalém eram 120. O dia começou com 120, não é? E terminou com 3.120. Se multiplicou quantas vezes? Não é? Uma quantidade enorme de vezes. Dali a pouco já tinha milhares e milhares, né? E cresceu tanto que assustou o Império Romano, como nós dissemos na lição passada, né? O Império Romano se assustou, quanta gente! Sabem que isso já aconteceu outra vez? Você sabe? Quando a igreja começou, teve essa coisa assim de que cresceu muito, né? Isso é bom. Quando os filhos de Israel estavam no Egito, eles cresceram tanto que assustou o rei do Egito. Esse pessoal está sendo mais numeroso que nós. E agora, no final, quando a igreja receber poder por meio do revivamento, da reforma, por meio do derramamento do Espírito Santo, vai assustar de tão poderoso, de tanta gente que vai vir para a igreja do 27º dia. Virão pessoas de todas as outras igrejas, não é? Isso vai assustar o mundo, principalmente vai assustar, sabe quem? Sabe que precisa dizer que é Satanás? Agora já falei. Então tá bom. Então seguindo adiante aqui, que o nosso tempo vai correndo, né? Então a fé é Deus quem dá, não é? Mas quando nós temos fé, o compartilhar, o testemunhar, ele brota. Então diz a Bíblia, a fé sem as obras é morta. O que são as obras? As obras são compartilhar, né? São pregar, são escrever, são cantar, né? Enfim, planejar, fazer tudo o que tem que ser feito em função de que alguma coisa acontece e alguém se salva. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Às vezes a gente fica na cabeça assim que compartilhar ou pregar o Evangelho e tal é sempre uma única coisa, dar estudos bíblicos. Mas esse sim é um grande engano, né? Sabe que eu tive um colega, não é mais agora meu colega de universidade, mas continua sendo meu grande amigo, não vou dizer o nome dele aqui, mas ele se converteu, sabe por quê?
pela recepção de ter entrado numa igreja adventista. A recepção foi tão carinhosa, tão bondosa, tão atraente, deixou essa pessoa tão feliz que disse, eu vou voltar aqui. Então a recepção pode ser um trabalho missionário. Quem sabe fazer uma recepção de alta qualidade, com simpatia, com simplicidade, com jeito, com diplomacia, está fazendo um grande trabalho na evangelização. Não adianta nada, por exemplo, a Novo Tempo, né, desenvolver ali coisas bonitas, pregar bonito, etc. Tal, e a pessoa chega na igreja, tem uma recepção que é uma tragédia, que é um espanto. Né? Então a recepção, por exemplo, pode ser um excelente trabalho missionário. Né? Então a estratégia do Reino do Céu é bem curiosa. Receber para partilhar, né? Receber um pouquinho para partilhar e ter mais. Isso é a coisa mais engraçada que existe, né? Nós já vamos falar sobre isso aqui. Então, por exemplo, ali Jesus estava falando, ali havia milhares de pessoas, 5.000 pessoas, né? E as pessoas estavam lá de um dia para outro, e Jesus disse, olha, vamos comprar pão para esse pessoal todo, eles estão com fome, eu tenho pena deles. Os discípulos, bom, Jesus já sabia o que ia fazer, né? E os discípulos, mas onde é que vão arrumar tanto pão? E dinheiro da onde? E daí um veio lá, só até que um rapaz que tem 2 pães e 5 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos, mas isso dá uma migalha para cada um, tem que ir ainda migalha da migalha, né? Eles trazem aqui. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Criou um problemão para o rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos. Sim, criou um problema para ele. Como é que ele iria carregar 12 cestos que sobraram desses 5 mais 2, né? Depois trouxeram para eles, moço, você nos deu aqui um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos, aqui tem 12 cestos, pode levar para casa. E o que ele vai fazer agora com tanto? Bom, é isso que ilustra o Evangelho. Então, quanto mais nos damos para outros, mais nós teremos. Isso ilustra muito o dízimo, mas não é o nosso assunto aqui agora, né? O reino de Deus é diferente, o reino de Deus conta com o poder de Deus. Essa é a grande diferença. Deus multiplica, porque afinal de contas, Ele é o Criador, Ele pode multiplicar. Então vamos resumir a lição dessa semana aqui. Mais oração, mais Bíblia, mais testemunho. Oração para termos mais ligação com o nosso Criador, não é? Nosso Redentor também. Mais Bíblia para termos mais conhecimento a respeito do nosso Criador, não é? E mais testemunho, porque essa é a prática, são as obras do conhecimento. Então nós adquirimos ligação com Deus, nós adquirimos conhecimento de Deus e agora nós partilhamos a outros isso que nós sabemos, isso que nós desenvolvemos, não é? No meio disso vem a fé, a transformação do Espírito Santo, a mudança de vida, não é? As prioridades, tudo vai mudando, não é? Então isso é um desenvolvimento impressionante. Então, resumindo tudo mais uma vez com a mesma palavra, o grande objetivo do reavivamento, a reforma, é partilhar aos outros aquilo que nós sabemos. Quanto mais nós partilharmos, mais nós saberemos e mais nós partilharemos, tá certo? Vamos então concluir por meio de uma oração. Santíssimo e poderoso Deus que estás nos céus, abençoe-nos para que nós nos transformemos, sejamos transformados e que obedeçamos e que assim venhamos a falar a outros, seja falar, seja escrever, seja por testemunho, seja por várias e várias maneiras, milhares de maneiras de atrair outros para este caminho onde nós estivermos. Então estamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau e até o próximo estudo. Amém.